O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo... Sejam bem-vindos a uma reunião de milagres. Sejam bem-vindos a uma reunião de demonstração de Espírito e de poder. Sejam bem-vindos ao mover do Espírito sem limites, sem fronteiras. Nenhuma pessoa ousará negar que este é um congresso pentecostal. E você veio consciente, você veio sabendo. Seja ou não seja você um pentecostal, mas o congresso é. Aplausos ao Deus da glória. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 a seguir. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só diga amém se você acreditar nisso. Se você não acreditar, diga: que horror! 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Último texto, Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo 7, primeira parte do versículo de número 8. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Repita após mim, por favor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Palavra de Deus. Não importa quem escreveu isto, Deus assume a responsabilidade. A palavra é inspirada. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós oramos mais uma vez a Ti, Senhor. Não há nenhum homem capaz de ministrar a Tua palavra com sucesso se o Teu favor não estiver sobre ele. Nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza e nos humilhamos diante dela, Senhor. E pedimos-te que, por favor, não nos deixes caminhar sozinho. O congresso está para terminar. E tu ainda tens belas experiências para compartilhar com teu povo. Dá, Senhor, que seja memorável para nós este dia. Nós já fomos abençoados e agraciados por Ti com a visão do Teu trono. Foi tão reconfortante e inspirador poder ter uma visão da eternidade. E agora, enquanto ainda estamos aqui embaixo, pedimos que daquele trono desça toda a inspiração e graça de que necessitamos, por amor de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que Deus me falou ontem, quando me falava sobre este meu último compromisso no Congresso, é que eu deveria estar preparado para um trabalho diferente que Ele vai fazer. Quer dizer, não é o trabalho rotineiro. Rotineiro quer dizer aquele que você já sabe. Quem vem para um púlpito vai ministrar a palavra, então tem mais ou menos uma ideia. Então eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum. Eu quero pedir que você esteja preparado para aquilo que não é usual, mas esteja preparado para aquilo que é divino. Mais uma vez eu louvo a Deus por todos os preletores deste congresso, mais uma vez. E Deus mantém o ritmo
a dimensão e o brilho de sua presença e inspiração. Glória a Deus. Daqui a pouco nos despediremos, cada um vai para o seu lugar de origem, para o seu lugar de atividades, para o seu campo de trabalho e vai recordar algumas coisas preciosas. Deus te abençoe, pastor Elcio. Foi muito lindo. Eu estou sabendo da tua fama, que não é grande coisa, mas eu estou alegre com o teu sucesso, que é muita coisa. Deus nos livre da fama. Todo famoso tem pavor de sequestro. Todo famoso se assombra com outro igual, porque a qualquer momento ele sabe que vai perder. Famoso é um tipo tristemente notório. Agora, ter sucesso é a meta de Deus para nós. Aproximadamente 30 anos atrás, a revista Time, todos sabemos que é uma das mais influentes da mídia mundial. A revista Time publicou uma reportagem muito séria, muito profunda, produto de uma extraordinária investigação. O título da reportagem era A Terceira Força do Cristianismo. Eu tive a oportunidade de ler aquela reportagem, li, reli, e glorifiquei a Deus porque homens que vivem do lado do mundo pagão tiveram a coragem de reconhecer a atuação de Deus na terra. Eu me alegrei muito porque vi que é impossível fechar os olhos ao mover de Deus neste planeta. E aquela reportagem se tornou célebre, a terceira força do cristianismo. E seguindo um padrão tradicional de observação do que acontece no mundo religioso, aquela reportagem dizia, claro, que a primeira força do cristianismo é o catolicismo. Depois dizia que a segunda força do cristianismo é o chamado protestantismo. Depois dizia assim, mas está se levantando uma terceira força, o pentecostalismo. Nós somos todos servos de Deus. O cristianismo para nós é mais do que uma religião, é uma experiência de vida, mas Deus foi misericordioso para conosco e acrescentou à nossa fé fundamental e básica, estrutural e inamovível da fé no Salvador Jesus. Deus nos acrescentou a experiência pentecostal. E eu tenho certeza que eu não me daria bem viver neste mundo se eu não fosse pentecostal. Eu me sentiria um peixe fora d'água. Deus nos deixou este legado chamado movimento pentecostal para este tempo. Aproximadamente no ano de 1910, chegaram dois homens procedentes dos Estados Unidos, vieram para este país, e eles são historicamente considerados os pioneiros do movimento pentecostal, ainda que houvesse já, naquela época, com 2 anos de diferença, uma outra igreja de característica pentecostal. Não sei se algum representante seu. Talvez não, porque visualmente se sabe na hora, pelo menos no setor feminino. E aqueles dois homens foram pioneiros de um movimento pentecostal, e esse movimento pentecostal, que poderia exatamente ser a Igreja Batista Brasileira, mas ela se recusou a aceitá-lo por causa do fenômeno extraordinário e indispensável do batismo com o Espírito Santo. Então daí surgiu uma igreja nitidamente pentecostal, e esta igreja tem hoje 90 anos. Posteriormente surgiram igrejas chamadas neopentecostais. Se você observar a história das igrejas, não da igreja, mas das igrejas, você verá que há uma diferença entre uma igreja que é fundada por uma pessoa e uma igreja que é fundada por mais de uma pessoa. Normalmente a igreja que é fundada por uma pessoa tem a marca do seu fundador e a sua pujança
prossegue enquanto o seu fundador está vivo. Eu estou determinado a não citar nomes nesta manhã, mas algumas pessoas já podem se lembrar de algumas extraordinárias igrejas neste país que definharam um pouco quando o seu fundador faleceu, porque tinham a marca do seu fundador. A maior igreja pentecostal deste país teve a bênção de não haver sido fundada por uma pessoa, porque se não tem a marca de um, e como não se pode ter duas cabeças, então ela não tem a marca nem de um nem de outro. Por sinal, os dois eram extremamente diferentes. Isso foi um mistério do Senhor. A Deus seja a honra e a glória. Agora, a história do evangelismo brasileiro, mais precisamente a história do pentecostalismo brasileiro, ela nos faz recordar um pouco da Bíblia no sentido dos patriarcas. Eu diria que o movimento pentecostal brasileiro, nos seus primeiros anos, faz lembrar Abraão. Os obreiros não tinham dinheiro, mas eram prósperos. Os obreiros não tinham bens, mas eram abençoados. E em que sentido lembra Abraão? É no sentido de eles serem pioneiros, de eles viverem pela fé, de eles serem peregrinos, de eles não terem lugar certo para pousar, mas eles eram amigos de Deus. Eles tinham intimidade com Deus que assombrava. Na cidade do Recife, na época, nesta primeira época da história do movimento pentecostal, na cidade do Recife morava um missionário, e este nome eu cito com alegria, Joel Carso. E este homem, um dia, uma vizinha dele teve um filho que adoeceu. Adoeceu gravemente e ela disse: que vamos fazer? Entre o médico e outra coisa que vamos procurar. E alguém disse: e o pastor que mora aí ao lado? Vai na casa dele. E ela foi à casa do pastor, a criança estava muito enferma, e a esposa do pastor atendeu e disse assim: olha, minha senhora, com muito prazer o meu esposo lhe atenderia e oraria pela senhora, mas ele está no seu momento devocional e eu não posso interrompê-lo. E ela parou assim e o Espírito orientou aquela senhora. E ela disse assim: mas vem cá, ele está orando neste quarto aqui, encoste a mão nesta parede. E ele encostou a mão na parede do quarto. Do lado de dentro estava aquele homem, Deus orando. Ele disse: fique aí. E aquela senhora ouvia aquele homem orando do lado de dentro. Só isto. Daqui a 5, 10 minutos, a criança começou a melhorar. Começou a melhorar. Começou a melhorar. Ela ficou boa. Ninguém orou pela criança. A glória de Deus que estava num quarto de oração de um homem de Deus levou a cura para uma criança que estava do lado de fora. Eu estou dizendo isto esta manhã para que os senhores que são jovens, para os senhores que são de igrejas pentecostais recentes, para os senhores saberem que nossa história é bonita, para os senhores saberem que nós temos fundamentos sólidos, para os senhores saberem que já passou gente que dedicou sua vida para Deus sem reservas, e Deus honrou o seu nome e fez grandes obras neste país. Nós tivemos a fase Abraão, dos pioneiros da fé. Depois nós tivemos a fase Isaac. Isaac foi o herdeiro. Isaac não fez muita força para ser o grande Isaac. Ele não sugou, ele herdou, ele foi pegando de Abraão. E nós tivemos neste país uma segunda geração de pessoas que aproveitaram, que foram abençoadas, que herdaram os bens espirituais daqueles pioneiros. E hoje já não temos ninguém da primeira geração. E temos alguns poucos da segunda. Poucos, mas nobres. Poucos, mas valentes. Poucos, mas dignos. Isaac, filhos da promessa. Mas diz a Bíblia que depois veio Jacó. O grande problema de uma sucessão de gerações está sempre na terceira geração. Não há problemas com Abraão, não há problemas com Isaac, mas há problemas com Jacó. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E nós hoje estamos na geração Jacó, a geração em que o ministério é também um negócio.
A geração em que é muito fácil passar a perna. Isto era o habitual de Jacó. Conseguir as coisas. Se Deus não me dá, mas eu sou bastante inteligente. Se eu não tenho graça para fazer, mas eu tenho recursos para conseguir. E Jacó. E olhando por prismas humanos, e só me esperem um minutinho para não se decepcionarem sem necessidade. E olhando por um prisma humano, as coisas não vão tão bem assim, não. Olhando por um prisma humano, parece que nós estamos vivendo dias difíceis. Como eu já não sou tão criança, eu poderia recordar esta noite, esta tarde. Deixa eu ver se já é tarde. Não, ainda tem um minuto. Eu poderia recordar esta manhã que eu participei de reuniões de líderes, nas quais o poder e a glória de Deus se manifestavam de maneira tão tremenda que ninguém saía do lugar, porque o Senhor simplesmente nos deixava ali atraídos por Ele. As coisas mudam bastante. Houve uma época na história deste pentecostalismo brasileiro em que o cargo mais importante era ministro, ao contrário de hoje, que o mais importante é presidente. Houve uma época na história do pentecostalismo brasileiro em que a coisa mais importante era orar e dizer: Deus, faz a tua vontade. Ao contrário de hoje, em que nós temos meios suficientes para fazer política ministerial e conseguimos quase tudo aquilo que quisermos, se tivermos uma boa plataforma à nossa disposição. Então nós estamos numa época de Jacó, em que às vezes somos envergonhados porque, podendo deixar o dinheiro no banco, nós pomos dentro de uma Bíblia e viajamos pelo mundo com esse dinheiro. Esta é a época de Jacó. Mas se eu tivesse vindo aqui a esta tribuna falar sobre Jacó, esta fase de Jacó, eu não poderia ter absolutamente nenhuma palavra de esperança. Mas eu quero dizer boas notícias a partir daqui. O fim é melhor do que o princípio. Eu venho dizer esta tarde. Eu venho dizer esta tarde a este público seleto, seletíssimo, piedoso, sincero, espiritual, gente que quer o melhor de Deus. Eu vim dizer que as coisas vão mudar. Eu vim dizer que Deus vai fazer coisas extraordinárias neste país. Aí você me pergunta: mas como, pastor Gesiel? Como é que Deus vai fazer coisas novas com Jacó? A notícia boa é esta: Jacó vai virar Israel. Vocês estão de acordo que Deus faça o que Ele quiser hoje? Estão? Pastor Silas me pediu gentileza, eu acho até que ele decorou as palavras que ele dizia. Pediu com toda a gentileza: pastor, nós vamos ter um culto mais cedo hoje. 1h15 tá bom para o irmão Silas. Pastor Elson, fica de pé, por favor. Eu quero usar a autoridade, aqui mais, por favor. Eu quero usar a autoridade do Espírito de Deus e ministrar sobre a tua vida nesta tarde. Não te vendas por nada. Esta inspiração que Deus está te dando, esta revelação tão linda na palavra, isto não pode se corromper, Elson. Tu não podes deixar que manipule o teu ministério, Elson. Dinheiro do bolso, Elson, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a assinatura de Deus embaixo do nosso trabalho. A coisa mais importante é a glória de Deus envolvendo a nossa vida. Elson, Deus nunca te deixe escravo de aplausos, porque isto leva à miséria e ao suicídio espiritual, Elson.
Recebe de Deus nesta tarde uma inspiração fresca e nova, e Deus faça de ti um dos maiores homens deste século, para a sua glória e louvor, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Tu tens um grande futuro. Deus está começando a ficar cansado destes obreiros que só pensam em sua conta bancária. Deus está começando a cansar-se destes homens que só pensam no seu próprio bem-estar. Deus está cansado destes homens que trocaram o seu ministério por uma fantasia de animadores de auditório, porque os milagres estão desaparecendo da casa de Deus, mas eles estão de volta. Todas as pessoas que estão sentadas aqui e aqui permanecerem, vão ver milagres com seus olhos agora. Vão ver milagres aqui agora, em nome de Jesus. Eu não sei por onde anda o Jacó, mas eu digo que Israel está aqui. Eu quero pedir a todos os obreiros, pastores, evangelistas e pregadores com menos de 10 anos de ministério que estão aqui presentes, que fiquem de pé onde quer que estejam, por favor. 10 anos para baixo de ministério. Vocês não podem ser Jacó, vocês têm que ser Israel. Vocês têm que ter um encontro real com Deus. Vocês têm que conhecer o Val de Jaboque. Vocês têm que conhecer Peniel como servo de Deus, cheio da unção do Senhor. Neste momento eu ministro sobre vocês um futuro de poder, um ministério de unção, uma graça para servir, uma glória plena acompanhando vocês. Deus, visita estes homens, visita estas mulheres, essa gente que vai atear fogo no Brasil. Não se imitem, não se fixem nos maus exemplos. Não imitem aqueles que estão abusando da bênção de Deus. Sejam originais na sua submissão. Sejam originais no seu quebrantamento. Deus faz descer uma onda de poder verdadeiro sobre os teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus, ninguém aplauda agora. Todo o povo de Deus diga com os lábios alguma palavra para louvar a Deus, por favor. Vocês que ainda estão de pé, estendam suas mãos assim, por favor. Eu te peço, Pai eterno, um grande milagre agora, que desça para cada mão a vara de Moisés, a espada de Gideão, a funda de Davi e a autoridade de Paulo. Vão recebendo, vão recebendo, vão recebendo, vão recebendo, vão recebendo, vão recebendo, vão recebendo. Vocês vieram a este congresso para uma mudança para melhor, e ela está acontecendo desde terça-feira. Quantos declaram que recebem algo novo de Deus? Estou falando com os que estão em pé e recebendo. Quantos declaram que estão recebendo algo de Deus? Digam amém. Digam eu. Tão certo como hoje é melhor que eu esteja seguro desde que dia? Sexta, né? Tão certo como hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2008, vocês já têm algo novo dentro de vocês. Vocês querem ver a prova? Vocês querem ver a prova? Cada um de vocês que está em pé, escolha livremente uma pessoa que está do seu lado. Só escolha. Escolha uma pessoa, seja quem for, escolha. Já escolheu? Agora põe a sua mão sobre a cabeça dessa pessoa e ministre. Olha a onda de poder agora. Olha a onda de poder agora. Olha a onda de poder agora. Olha a onda de unção do Espírito do Senhor agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pastor Cena, o senhor é formado em psicologia? É psicologia? O que mais? Claro, em teologia. Mas eu nunca te vi e nunca te ouvi citando os famosos psicólogos do mundo.
que este não é o teu tema? Essa história de pregadora chegar à tribuna e passarem 15 minutos citando Flávio Josefo, eu sei lá quem é Flávio Josefo. Olha a unção de Deus neste congresso. Agora sim, agora nós vamos aplaudir de pé a manifestação do Espírito do Senhor na sua vida. Podem citar, irmãos. A palavra é esta, o tema da mensagem, o tema desta ministração é: o fim é melhor do que o princípio. 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 Se alguém pensava que nós estamos à beira do caos, eu quero dizer isto de uma maneira muito singela. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Diga comigo, eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos à palavra escrita. De todas as misérias que o inimigo tem tentado com elas distorcer a palavra, tentar alterar o plano de Deus e enfraquecer a igreja do Senhor, uma das mais lamentáveis, horrorosas, odientas, é a tentativa dele de tornar alguns textos da Bíblia falsos. Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui não está no original, isso aqui é perigoso. E um dos mais extraordinários textos da Bíblia nós lemos nesta tarde, Marcos 16, versos 15 a 20. E os modernistas estão dizendo que esse texto não é sagrado, que ele não é inspirado. Irmão, se esse texto não é inspirado e tem feito o que tem feito, imagina os inspirados. Eu tenho pregado por toda a minha vida, e não é muita coisa não, mas já são algumas semanas. E eu tenho pregado sobre esses textos muitas vezes e tenho visto a operação de Deus e tenho visto a confirmação de Deus. Podem vir os demônios todos do inferno e ficar lá de longe dizendo: é falso, é falso. E falsos são vocês, seus idiotas. Isto aqui é para Deus. Jesus disse: ide por todo mundo. O diabo não gosta disso porque ele é contra a obra missionária. Ele não gosta dessa palavra expulsar demônios porque ele é o chefe deles. Ele não gosta dessa pôr as mãos sobre os enfermos curarão porque ele quer que o mundo seja o eterno hospital. Ele não quer que se pegue nas serpentes, porque aí sai da mão dele e vem para a nossa para morrer a serpente. Mas esta manhã, Deus vai mostrar que este texto está de pé. Vamos ao texto. Jesus está estabelecendo os últimos fundamentos preparatórios para a inauguração da sua igreja na terra. Não se trata de fundação primária da igreja. Não se trata de criação original da igreja. Trata-se só de inauguração. Porque a igreja, irmãos, não nasceu no dia de Pentecostes. As crianças dizem o que querem. Ok, mas a igreja não nasceu no dia de Pentecoste. A igreja não nasceu no Éden. Se a igreja tivesse nascido no Éden, ela era edênica. A igreja, ela nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e foi morto para a igreja, foi morto pela igreja, foi morto em favor da igreja. A igreja, ela na verdade nasceu antes de todas as coisas. Agora ela apareceu, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, tanto que aquele som, como de um vento veemente, aquilo eram os batedores de Deus, não é? Tá introduzindo sua majestade o Espírito Santo na inauguração de sua querida igreja, que era uma figura também
chegar aqui sozinho, então vem aquela zoadeira santíssima. Bendito seja o nome do Senhor. E onde esse barulho continua, a gente sabe que aquele mesmo Espírito também continua. Muito bem. Afinal de contas, nós não somos da igreja sorveteriana, nós somos da igreja pentecostal, de fogo, fogo para o Brasil. Louvado seja. Vamos agora aos fatos. Jesus disse: eu vou dar 5 sinais para a minha igreja. E nesse particular versículo, nessa particular porção de Marcos 16, Jesus chama a sua igreja de os que crerem. Só isso, é tão simples. Jesus disse: olha, estes sinais seguirão os batistas. Eu já estaria fora. Esses sinais seguirão os presbiterianos. Alguns estão aqui, estariam felizes da vida, mas nos humilhando. Esses sinais seguirão os anglicanos. Alguns dizem: olha, que é isso, gente? Esses sinais seguirão os ortodoxos. Mas de qual? Dos rabinos? Esses sinais seguirão os carismáticos. Qual? Dos bons ou dos outros? Então, não, Jesus não disse. A sua igreja é chamada em Marcos 16 pela designação mais maravilhosa que existe. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu não quero saber o nome da tua igreja, eu só quero saber a cor da tua fé. Eu não quero saber o rótulo, afinal de contas, igreja é com posto de gasolina, cada um tem o nome, mas é a mesma gasolina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, eu vou dar 5 sinais. Jesus está falando em Marcos, no pós-ressurreição, mas no pré-Pentecoste. Diz: olha, daqui a poucos dias a igreja vai aparecer. Daqui a poucos dias a igreja vai ser inaugurada. Quando ela for inaugurada, fiquem sabendo, 5 sinais marcarão a minha igreja ao longo dos anos. Primeiro, os que crerem expulsarão demônios. Eu trago notícias boas para todos nesta tarde. O poder de expulsar demônios ainda está na mão dos que creem. Jesus não disse pelo teu poder, Jesus nem disse pela tua fé, Jesus disse pelo meu nome. Onde houver a excelência do nome de Jesus, triunfando como bandeira que não se deixa remover, então haverá milagres. Em meu nome expulsarão demônios. Diga comigo: no nome de Jesus expulsaremos demônios. Jesus não está dizendo que as pessoas batizadas com o Espírito Santo expulsarão demônios. Jesus não está dizendo que os ministros do Evangelho expulsarão demônios. Jesus não está dizendo que os pastores presidentes expulsarão demônios. Jesus está dizendo que os que crerem expulsarão demônios. Eu quero declarar, independentemente da função que você tem na igreja, você vai sair deste congresso com uma nova designação. Você pode pôr aí no seu cartão de visita: Anastácio de Albuquerque, expulsador de demônio. Expulsador de demônio. Fala comigo: Deus me deu o segredo para expulsar demônios. Agora fala o seguinte: o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome. Fala, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Fale mais: o nome de Jesus. E ontem à noite, eu quase cheguei tarde aqui, porque eu estava recebendo esta orientação de Deus. Ainda bem que Deus é misericordioso para comigo. Quando eu fui entrando, o pastor Silas estava dizendo assim: e pregador que vem aqui não escuta os outros, não volta. Eu digo: Jesus. Hein? O Senhor me ordenou ontem à noite para que quando chegasse neste ponto da mensagem, eu chamasse aqui à frente todas as pessoas que se sentem atacadas pelo demônio do suicídio. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos expulsar esses demônios. Pode levantar do seu lugar agora. A gente que está com apavorado. O demônio do suicídio tem 2 facetas. Uma é aquela, é a vontade de se matar. Mas a outra, que é disfarçada e sutil, é a vontade de morrer. Mas não é a vontade de morrer de morte matada, não. É a vontade de morrer por qualquer coisa. Deus, eu não tenho coragem de tomar o veneno, mas por favor, manda um avião cair em cima de mim. Não é coisa nenhuma, eu estou viajando nesse avião ordinário. Deixa disso.
Muito bem, então eu chamo aqui à frente todas as pessoas que precisam libertar-se desse ataque do inimigo, que está fazendo com que você perca o seu amor à vida, com que você eventualmente deseje morrer. Eu só estou lhe chamando porque meu Cristo não mente nem se engana. Ele me mostrou você aqui e nós vamos expulsar demônios. Em nome de Jesus. Pode sair, venham. Agora eu agradeceria, isto já tem um aqui, agradeceria a ajuda de mais um irmão. Nós vamos pedir que fiquem as pessoas uma ao lado da outra. Não serão também milhares, não, uma ao lado da outra. Não tenha medo, não venha constrangida ou constrangido. Ninguém está dizendo que você quer se suicidar, ninguém está dizendo que você está deprimido a ponto de querer morrer. O que nós estamos dizendo é que o demônio está perseguindo você, não é verdade? É um ataque do demônio, você perdeu o prazer de viver. Eu quero dizer, olhem para mim agora, por favor, vocês chegarem, eu já vou começar a falar com as pessoas, já vamos expulsar demônios. Tem mais alguém? Se quer, venha, não ok, tem mais alguém? Venha, por favor. Primeira coisa que eu quero dizer, em nome de Jesus e sob sua autoridade, é que vocês vão viver muito. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder sobre a vida de vocês. Ok, eu penso que o número está se completando. Eu vou pedir ao povo de Deus que esteja de pé. Eu disse para você, seja bem-vindo a uma reunião de milagres. Pastor Elson, por favor. Pastores antigos na fé, foi assim que a igreja começou. Com essa liberdade do Espírito. Pastores mais antigos, não é porque existem igrejas neopentecostais com outros hábitos que nós vamos perder os nossos, que são sagrados. Eles é que vão aderir aos nossos. Dá-me a tua mão aqui, por favor. Tu és um profeta de Deus. Este moço, este que está ali, ele precisa agora receber uma palavra de Deus. Fala só no ouvido dele qual é a palavra de Deus, porque ele está aqui como Lázaro. Ele vai ressuscitar dentro de 2 minutos. Fala a palavra de Deus para ele. A minha esposa, por favor. Pastora Maura, não é? Muito bem. Olhe para mim, irmã, por favor. Eu vou receber a autoridade de Deus e dar uma palavra de ordem aos demônios que perseguem a senhora. Olhe para mim, se possível. Faz 2 meses e 17 dias que a senhora tem perdido o seu sono. Está numa angústia terrível. A senhora se lembra daquele dia que a senhora passou naquela ponte, aquele pensamento imundo que a senhora teve? Eu me viro agora para esses demônios miseráveis e digo, chega! Chega! Irmã Maura, por favor, você ministra sobre ela, porque a libertação vai ser perfeita. É a isto que se chama a liberdade do Espírito no movimento pentecostal. Eu vou pedir ao pastor Jabes, pastor Jabes está aí? Ok, pastor Jabes, escolha uma dessas pessoas, por favor, para ministrar a palavra de Deus. Nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Nós vamos expulsar demônios. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por favor, 12 pastores e pastoras, porque tem irmãs também. 12 homens e mulheres de Deus, venham rapidamente. Onde está meu amigo pastor Paulo? Por favor. Ok, por favor, rapidamente. Por que é que eu estou chamando essas pessoas? Porque eu não quero que nenhuma pessoa imagine que eu sou o tal. Eu não sou o tal. O tal é Jesus. Nós estamos aqui juntos fazendo a Deus. Pastores, venham rápido. Cada um vai ser um instrumento de Deus. Cada um vai ser um instrumento de Deus. Olha, irmã. Deixa eu falar com ela mais uma vez. Estava demais, não estava? Estava demais. A senhora não aguenta, hein?
foi renovada. A senhora não aguentava mais. Deixa eu dar uma notícia boa. Isso acabou. Isso acabou. Eu estou usando a Bíblia. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Pastores, comece a expulsar os demônios agora. Irmã Maura, tem uma senhora aqui lhe esperando ali. Aleluia. Os outros glorifiquem a Deus. Os demais irmãos glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Glorifique a Deus, 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 exalte a majestade do Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Todo mundo vai cantar para Deus agora. A liberdade chegou. 1, 2, 3, grite. A liberdade chegou. Continue. A senhora não está diante de um espelho. Se a senhora estivesse diante do espelho, a senhora ia ver a diferença da sua fisionomia agora para quando a senhora chegou aqui. A senhora chegou abatida, a senhora chegou deprimida. Seu rosto é de uma heroína, de uma campeã. Deus acaba de lhe dar vitória. Volte para os seus lugares. Deixe esse aplauso ser na medida da honra que Jesus merece. Pode voltar. Nós estamos acostumados a ler este versículo. E quando lemos aqui, expulsarão os demônios, verão o pensamento: ai meu Deus, ai, vai aparecer um gadareno na minha presença. Aqui Jesus não está falando de pessoas endemoninhadas, simplesmente, meramente ou diretamente. Já não está falando aqui, libertarão os endemoniados. Já está falando, expulsarão os demônios. Existe a pressão, existe a opressão, existe a possessão. Se for obra de demônio, vai sair tudo. Então não estamos chamando a ninguém esta manhã de endemoninhado. Estamos chamando os demônios pelo seu nome. Estão saindo, saem e sairão sempre pelo poder do Senhor. Quantos dizem aleluia? Autorizado pelo Senhor, eu quero chamar uma segunda classe e vou passar para o segundo sinal. Eu quero chamar... Não sei, a impressão que eu tenho é que o número não vai ser menor do que este, embora também não seja tão grande. Eu quero chamar as pessoas que estão sendo atacadas. Note bem, não estou chamando ninguém de demoniado. Nessa ele não vai me pegar nunca, a gente sabe a diferença. Mas eu estou chamando as pessoas que estão sentindo um peso terrível de pressão espiritual, porque há à volta delas um demônio perseguindo. Eu estou falando do demônio do medo. Não é aquele medo da mensagem extraordinária do pastor Jorge. Estou falando desse medo. Medo de ser crente, medo de servir a Deus, medo de andar de avião, medo de viver, medo de tudo. Quantas pessoas precisam ser libertas do medo neste momento? Ninguém vai precisar vir aqui à frente agora, mas os que precisam desta libertação, que esse demônio desapareça do seu caminho, que saia. Dentro de casa ele não atua, não é? Quando você abre a porta, que sai é um medo de ser assaltado lá fora, de ser sequestrado ali dentro. É um medo. E cada dia piora a situação aqui neste país. O medo está aumentando. O medo está aumentando, mas vai diminuir, e quem vai aumentar é a sua fé. Eu vou falar em nome de Jesus, 1, 2, 3. Quando eu falar 3, as pessoas que precisam de vitória sobre o demônio do medo vão ficar de pé. Eu peço que seja de uma vez só, para ganharmos tempo, porque são 5 sinais e estamos no primeiro, e o pastor Silas não cessa de olhar para o Rolex dele. Então vamos lá, aquele... não. Então desculpe, eu retiro a minha calúnia. Quantas pessoas precisam neste momento ser libertas desta pressão espiritual
de demônio do medo, fique de pé em nome de Jesus. Pronto, já ficaram. Irmã, a palavra de Deus diz: Deus não nos deu o espírito do medo, o espírito de temor. Ele nos deu o espírito de fortaleza. A senhora é a única pessoa a quem eu vou me dirigir especificamente. A senhora tem promessas ricas de Deus, a senhora está fazendo a obra de Deus, mas já houve momentos em que a senhora, na hora da grande vitória, a senhora recuou por causa do medo. Isso vai acabar. Eu só peço um favor à senhora: saia do seu lugar agora e vá ali daquele lado onde está minha esposa. Ela vai ministrar sobre a senhora. Sua vitória é altíssima, é de altíssimo valor. Todas as pessoas que querem vitória sobre o demônio do medo, façam assim. Elas estão em todos os lugares. Agora você vai declarar a sua fé. Senhor, eu declaro que o demônio do medo me persegue, porém ele será expulso no nome de Jesus agora. Muito bem, fique de pé. Somente as pessoas que vão receber esta bênção do Senhor, e nós vamos ministrar esta bênção, fazer só o que Jesus mandou. E não pense, é uma coisa tristíssima o que ocorre hoje em dia. As pessoas fazem uma encenação muito grande para dar a impressão que a autoridade é show. A autoridade é encenação. A autoridade não é isso, não. A autoridade, irmãos, é virtude. A autoridade não tem nem que ver com tom de voz. Quem foi que disse que a autoridade é com grito? Às vezes, certos lares, quem mais grita é quem menos tem autoridade. Tem nada a ver com isso, não. A autoridade é uma virtude. Ou nós temos ou não temos. Mas o milagre de Deus é que temos. Diga comigo agora: Senhor Jesus, expulsa no teu nome todos os demônios do medo que atacam os teus filhos. Isso é tão simples. Está feita a obra. Receba agora esta bênção na sua vida. Receba agora esta bênção na sua vida. Receba agora a sua bênção na sua vida. Irmãos, obra de Deus é uma coisa, espetáculo é outra. Nós não somos atores. Obra de Deus é uma coisa. O que é que tem que fazer um grande espetáculo para impressionar? Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nenhuma pessoa que ficou de pé agora e recebeu esta ministração, nenhuma voltará para a sua casa perseguida pelo demônio do medo. Se você confirma, diga amém 3 vezes. Eu quero dar uma palavra aos pastores, presidentes, líderes de igrejas e a missionários novos. Pastores, presidentes de igrejas têm tido algumas dificuldades quando mandam missionários. Os missionários vão e voltam e não fizeram nada e desarranja tudo e ninguém acredita mais na obra missionária. É uma confusão. Missionários jovens têm uma fé, têm um chamado, têm tudo para dar certo. Vão e voltam e é uma decepção para eles, é uma decepção para todo mundo. Eu quero lhe revelar esta tarde um pequeno segredo relacionado com isso, porque nós já mandamos tantos missionários e voltaram sem fazer nada. Voltar tem que voltar, porque missão não é exílio, mas voltaram sem fazer nada. Porque tantos pastores estão decepcionados? É pelo seguinte, porque quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele disse assim, agora presta atenção que eu vou dizer, em meu nome expulsarão demônios. A primeira coisa que o missionário tem que fazer quando chega no país, quando chega na cidade, quando chega no local da missão, primeira coisa não é alugar um salão, primeira coisa não é falar com o prefeito, primeira coisa não é arranjar um programa de rádio. Primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar numa cidade é escolher algum lugar estratégico e
principalmente o lugar alto da cidade, principalmente, se pudesse, também não vai fazer um show ali que é perigoso, mas você escolhe lugar e quando você sentir a cobertura do Senhor, você chega naquele lugar, geralmente mais alto, e você começa a expulsar os demônios. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir isso na evangelização se você primeiro não tirar os demônios do caminho. E você vai repreendendo. Eu expulso os demônios dessa cidade, o demônio da prostituição, o demônio do adultério, o demônio do medo, o demônio do jogo. Nós estamos querendo que as pessoas falem línguas, mas os demônios não saíram, mas que eles vão falar em línguas. Queremos que os enfermos sejam curados, mas o demônio da incredulidade está ali. Então eu já disse, minha gente, meus discípulos, minha igreja, primeira coisa que tem é expulsar os demônios. Quando você expulsa os demônios, você abriu as avenidas do sucesso do seu ministério. Quando você expulsa os demônios, você vai agora trafegar naquelas ruas com grande ousadia. Todos os obreiros que estão começando uma obra, que estão começando um trabalho em uma cidade, eu recomendo isto. Quando você voltar amanhã e chegar na sua cidade, ainda é tempo para fazer. Jesus querido, eu expulso o demônio dessa. Sabe por quê? Toda a cidade é guarnecida por demônios. Toda a cidade. A Bíblia diz que quem criou a primeira cidade, quem fundou a primeira cidade foi o filho de Caim. Coisa triste, filho de Caim. E toda a cidade tem as marcas de Caim, as marcas do seu fundador, é o Enoque ruim, porque tem o bom. Agora a Escritura diz que ele fundou aquela cidade, toda a cidade tem a marca da morte, toda a cidade tem a marca da violência, toda a cidade tem a marca do ódio e toda a cidade tem a marca do medo. Estes 4 demônios têm que ser expulsos em toda a cidade. Nós vamos levantar agora e começar a expulsar os demônios da violência que estão querendo destruir a nossa nação. De pé. Nós estamos fazendo muitas coisas para ajudar a nossa nação, mas nós, pastor Silas Malafaia, nós não nos reunimos ainda para expulsar os demônios da violência. Nós estamos fazendo coisas certíssimas, como aquela sua meu Deus, corajosa, que teve de gente que prometeu e não foi, com medo de ser filmado, meu Deus. Agora, tem uma coisa que todos podemos fazer. Quais são os demônios que atuam mais na sua cidade? Quais são os demônios? Tem cidade onde já não, praticamente não há mais moças, coisa terrível. Tem cidades aí com o demônio do estupro. Tem cidades aí dominadas por demônio do jogo. Olha, nós pegamos o diabo de surpresa. Nós vamos expulsar demônios e demônios. Nós vamos expulsar demônios e demônios e demônios e demônios e demônios e demônios agora. Ok, vamos expulsar os demônios. Primeiro, nós expulsaremos em nome de Jesus os demônios que atuam no Brasil. Você sabe o que atua no Brasil? Irmãos, esta nação está enfraquecida pelo demônio do jogo. E o jogo no Brasil é patrocinado pelo Estado. Um Estado que patrocina o jogo não tem futuro. O carnaval é patrocinado pelo Estado. Um país que patrocina o carnaval, um governo que patrocina o carnaval, ele não pode esperar que Deus esteja na sua mão, porque Deus não é compatível com isso e com isso não compactua. Mas nós vamos resolver esse problema. Vamos fazer uma caravana para encontrar com o presidente Lula? Não. Vamos encontrar fazer uma comissão para falar com o presidente Serra? Não. Vamos fazer coisa melhor agora. Vamos expulsar demônio. Agora, por favor, expulse certo, expulse e diga, nós expulsamos vocês e mandamos para o abismo, senão eles podem ir para a Argentina e vai ser um desastre. Meu Deus, não, expulse e mande para o abismo. Nós vamos agora. Pastor Jabes está aí? O senhor pode estar comigo aqui, por favor? Eu quero convidar um amigo, e eu estou chamando o nome dele agora, porque Deus me falou no nome dele ontem. Vem aqui, pastor Paulo Ferreira. Eu não sei quantos conhecem este moço. Ele é quase, aqui nesta região ele é conhecido, mas ele é quase um anônimo. Mas eu queria que você conhecesse este moço. Eu tenho grande respeito pelo que Deus pôs na vida dele. A gente não mede um homem pela classe do avião em que ele viaja. A gente não mede um homem pela marca do seu relógio. A gente não mede um homem pelo ano do carro que ele possui. A gente tem que medir um homem
pela autoridade espiritual que está na sua vida. Este é um homem que alcançou de Deus uma profunda autoridade espiritual. Eu quero pedir que os dois deem as mãos aí, por favor. Leve este homem um dia ao Bom Retiro. O senhor nunca vai se arrepender. O senhor nunca vai se arrepender. Eu quero pedir que o senhor tome o microfone, pastor Paulo, e juntamente de mãos dadas com o pastor Jabes, nós vamos começar a expulsar demônios deste Brasil. Em meu nome, farão o quê? Em meu nome, farão o quê? A única coisa que eu lhe peço, para a glória de Deus, é que um dia você mande um e-mail, e eu espero que ele receba, não seja como aquele que eu mandei que nunca recebeu. O irmão fez aquele programa na televisão aquele dia, deixou todo mundo amordaçado, coisa linda aquela, tem que ir de novo lá. Que dia que acontecer? 3 vezes por ano, pelo menos. Aí eu mandei um e-mail felicitando, até hoje não chegou. E eu quero pedir que você depois diga: Pastor Silas, alguma coisa está acontecendo na minha cidade. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais. Onde? Da maldade da maldade. Aleluia. Vamos expulsá-los de lá agora, em nome de Jesus. Agora, quem é pastor em cidades pequenas do interior, faz assim, por favor. Olha para mim, eu estou dizendo cidades pequenas, porque na cidade grande tem muitos pastores. Então não quero complicar isso. Você que é pastor de uma cidade pequena, olha para mim, querido. Irmã, você é a maior autoridade na sua cidade. Acaba com essa história de pensar que igreja é um grupo de clandestinos. Minha igrejinha não existe. Igrejola, se existir, é do diabo. Nós somos a igreja invencível. Nós somos a igreja invencível. Nós somos a igreja invulnerável. Edificarei a minha igreja. Pastor Paulo, de mãos dadas com o pastor Jabes, vamos pôr esses demônios para correr. Aleluia, levante as suas mãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, de mão dadas, mãos levantadas, nós concordamos nesta hora com esta oração de guerra e profetizamos no mundo espiritual agora que está caindo por terra todo principado, toda potestade, todos os demônios de violência, de sensualidade, de homossexualismo, de lesbianismo, de idolatria, do jogo e de qualquer outra ordem que venha perturbar a cidade. Todas as cidades agora sejam visitadas pelo poder da glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus expulsamos Beelzebu, espírito maligno de doença, de miséria, de idolatria, de falsos ensinos, de heresias. Em nome de Jesus, espíritos de confusão, de loucura, de obras de macumbaria, de feitiçaria e de tudo aquilo que tenta travar a prosperidade, a felicidade nas famílias. Em nome de Jesus, espírito de soberba, espírito de luxúria, em nome de Jesus, de carnalidade, sai, 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 vai pro abismo em nome de Jesus. Pastor Jorge Linhares, onde está? Eu só queria lhe fazer uma pergunta. O que o senhor acha que vai acontecer como resultado dessa oração? Libertação e transformação. Leva isto para Belo Horizonte, Jorge Linhares. Leva isto para Belo Horizonte, em nome de Jesus. Quantos mineiros estão aqui? Digam: Minas Gerais. Ficará livre desses demônios. Agora, se você é de outro estado, diga o seu estado, por favor. 1, 2, 3. Podem sentar, queridos.
Eu estou sentindo algo de Deus agora. Eu estou sentindo algo de Deus agora que eu vou transformar em uma sugestão ao pastor Silas Malafaia. Sugestão é sugestão. Mas eu sugeriria que a partir do próximo ano pudesse ser dedicado um momento em cada congresso pentecostal para intercessão pelo Brasil. Deus está dizendo qual é a chave para o caminho ficar livre. Esses demônios imbecis acharam que vão ficar governando, quer dizer, tomando conta desta nação para sempre. Não, Senhor. Todo mundo vai gritar comigo agora com força mesmo. Eu vou falar baixinho, mas vocês gritem. Satanás. Pode recuar. Nós estamos aqui. A igreja do Deus vivo. Sai! Segundo lugar, Jesus disse. Jesus não, é pentecostal mesmo. Segundo lugar, Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Nós não estamos num congresso de teologia. Nós estamos num simpósio de considerações metafísicas das transcendências multiculturais. Nós estamos num congresso pentecostal estudando a palavra de Deus. Falar línguas é coisa de Deus. Eu não quero saber a sua formação teológica. Eu prefiro a lógica. Quer dizer, a formação lógica. Eu não quero saber a sua linha de orientação. Isso não prevalece. O que prevalece é o que Jesus está dizendo. Em meu nome falarão novas línguas. Se você não fala em línguas, eu só queria dizer uma coisa para você. Se você não fala em línguas, o que vem aí pode ser mortal para você, né? Mas não é não. Se você não fala em línguas, você não sabe o que está perdendo. Eu quero estimular você nesta tarde a receber de Deus o privilégio de falar em línguas. Deixe-me dar 2 palavras sobre línguas. Em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro que há 3 tipos de línguas estranhas. E eu não vou perder tempo aqui dizendo que isso aí são outros idiomas aqui da terra, porque fica muito feio, é muita baixaria ficar falando de asneira aqui. Quem quiser estudar italiano, não é em nome de Jesus, é ter dinheiro para pagar um professor. E aqui Jesus está falando em meu nome falando. Então já acabou. Cada estupidez deste mundo. Em primeiro lugar, existem as línguas estranhas, apenas estranhas para quem falou. Pode uma pessoa aqui falar em línguas estranhas? Há uma irmã aqui entre nós cujo pai é sírio. Ela está por aí, cujo pai é sírio. Logo tem outro idioma de origem. Pode uma pessoa ao lado dela ser tomada pelo Espírito Santo e falar em línguas no idioma, no árabe, o idioma que seu pai conhece ou ela conhece, porque Deus quer dar uma mensagem para ela. E ela conhece, mas quem fala não conhece. Logo é estranha. Foi assim no dia de Pentecostes. E ainda continua acontecendo. Não há nenhum demérito em uma língua estranha ser conhecida por outras pessoas. Agora, se você fala inglês e você tem uma mensagem em inglês para alguém que fala inglês também, isso não é estranha, nem para um nem para outro. Isso não. Deus está me usando em português, no que você sabe, não é língua estranha. Agora, existe a segunda classe de língua estranha. É a língua estranha que você fala e que o mundo espiritual, ou seja, os anjos, conhecem. E quando eu incluo anjos, eu incluo os que estão de pé e os outros, ou seja, os caídos. Eles podem entender.
Porque a Bíblia fala língua, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E quando os anjos ouvem, veem, assistem crentes falando em línguas, eles se sentem muito felizes, porque eles compreendem que a misericórdia de Deus é tão grande que está permitindo a seres terrenos alcançarem uma dimensão do sobrenatural, do celestial. É uma língua estranha, é mais estranha do que a outra, porque é estranha para qualquer pessoa da terra. Mas haverá um dia na sua vida em que você vai estar numa tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que você não pode orar em português e que você fica temeroso de orar até em língua estranha, com medo de, naquela hora, passar por aí um espião e captar sua mensagem. Há momentos especiais da nossa vida em que Deus nos privilegia com uma língua que a Bíblia chama de mistério. E Paulo diz assim, e só Deus entende. A Bíblia não diz que toda língua estranha só Deus entende. Não, não. Lá no dia de Pentecostes entenderam, hoje ainda, os anjos entendem. Mas quando você estiver numa angústia insuportável, e você precisar de conversar com Deus de uma maneira que ninguém. É aquele telefone vermelho que havia entre o Kremlin e a Casa Branca. Só fala presente com presente e ninguém entra. Haverá um dia na sua vida em que você vai usar línguas estranhas, como o telefone vermelho. E quando você fala, só Deus lhe entende. Deixa eu dizer uma coisa, isso significa a linha prioritária para situações de emergência. É bom falar línguas, porque um dia a gente vai precisar disto. Amém? Agora, língua estranha é a língua de anjos. Se eu desejo passar 15 dias na França, e eu nem tanto, agora minha esposa, pelo amor de Deus, se eu desejo passar 15 dias na França, eu acho que eu faria bem de pelo menos aprender umas 20 palavras em francês, para quando eu chegar lá, ser entendido no mínimo, principalmente sabendo que os franceses não querem saber do inglês. Se você falar em inglês na França, eles fazem que não entendem. Se você falar em português, eles fazem força para entender. Então, o que eu faço? Eu tento estudar umas palavras em francês para eu não me sentir estranho quando eu chegar na França. Você nem imagina que quando você fala na língua dos anjos, você está começando a aprender o vocabulário que você vai usar em algum lugar da eternidade. Quando você fala em línguas estranhas aqui, e essas línguas estranhas são de anjos, isto significa que, na verdade, você está com um passaporte para um lugar onde se fala aquela língua. Aplauda o nome do Senhor esta. Agora, se essas línguas contêm mensagens de edificação, contêm mensagens de consolação, se essas línguas contêm mensagens que levam à profecia, elas não vão permanecer. Porque as línguas com mensagens são somente para a terra. Aí Paulo diz, havendo línguas, cessarão. Você fala em línguas? Você já falou em línguas hoje? Por que você gosta de falar em português? Porque você é brasileiro. Por que você gosta de falar línguas? Porque você é cidadão dos céus. Nós vamos tomar 5 ou 6 ou 7 ou 8 minutos agora. E algumas pessoas que estão aqui neste centro de convenções vão falar em línguas pela primeira vez na vida. Tão certo como hoje é o dia 1º de agosto de 2008, sexta-feira, isto vai acontecer. O Senhor me disse ontem à noite que Ele vai fazer isto. Fique de pé as pessoas que nunca falaram línguas, incluindo aquelas que aceitaram a Jesus neste congresso. O problema é que esse assunto de línguas tornou-se assunto de polêmica. Ficou discussão, discussão não é assunto para crente, não. Essas discussões bobas. Amém. Vocês nunca falaram línguas. E é tão bom. Vocês nunca falaram línguas. E é tão maravilhoso. Vocês nunca falaram línguas. E é tão importante.
Vocês nunca falam em línguas e é tão necessário. Alguns de vocês falarão em línguas pela primeira vez daqui a pouco. Porque o Senhor decidiu que a última preleção do dia, a última preleção diurna do Congresso Pentecostal de 2008, Ele decidiu ser uma demonstração de espírito e de poder. As pessoas do sexo masculino fiquem destinadas aqui, por favor. Saia do seu lugar e venha. O fim será melhor do que o princípio. O senhor está, querido, esse irmão aqui, por favor. O senhor está com vontade de falar em línguas? Está com vontade? É uma beleza. Agora não vai ficar falando também o tempo todo não, viu? Segura, hein? Vocês estão com vontade, vocês querem falar em línguas? Eu não ensino porque são estranhas. Eu não sei ensinar ninguém a falar línguas. Agora eu falo. Nós falamos. Vocês vão falar também. Vai ser uma notícia tão linda. Quando você chegar na sua cidade e disser, eu fui para o Congresso Pentecostal sem falar línguas e voltei falando. Os pastores, os homens de Deus que estão aqui nesta tarde e sentem de Deus no seu coração de estar aqui orando, intercedendo. A única pessoa que eu vou chamar pelo nome do sexo masculino, única, é o pastor Paulo, unicamente, porque foi uma orientação específica de Deus. Pastor Paulo, fique aqui com eles deste lado, por favor. Olha, isso não faz diferença, isso não significa grande coisa, talvez. Mas eu só queria que você soubesse, onde é que está ele? Está vendo? Que este pastor, ele está jejuando hoje, para que Deus faça estas coisas. Na igreja dele, que aqui em Dayatuba, tem tem duas senhoras de oração, de muita piedade, que estão orando para Deus fazer o que ele vai fazer agora. A única coisa que eu peço é que os pastores que estiverem aí no meio para ajudar, quando eles encontrarem, quando eles ouvirem um falar línguas, só faz assim, dá um sinalzinho para a gente dar um grito aqui de aleluia. Quero que vocês compreendam só duas coisas. O Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas é você. Então, não adianta você ficar com a boca fechada esperando o Espírito Santo falar em línguas. É você que fala. Segunda coisa, a boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que nunca falaram em línguas porque quando elas vão falando, elas ficam com medo de dizer bobagem. Você acha que um crente cheio de Espírito Santo vai dizer bobagem? Quando você sentir aquele gozo que você já está começando a sentir, você pode abrir a boca e falar, mas o que é que eu vou falar? E se eu não entender o que eu falo? Aí é estranha mesmo. Se entender, não. Aí, por isso que é estranha, você não vai entender. Algumas pessoas, quando falam em línguas pela primeira vez, elas falam muitas palavras. Isto é bíblico. Mas algumas só falam uma, duas ou três. Isto também é bíblico. Quando as pessoas falam somente uma ou duas ou três palavras, elas estão recebendo o sinal de línguas, que é o sinal do batismo. Agora, quando elas falam e vai, elas já estão recebendo o sinal com o dom. Isso é Deus que faz. Põe a mão no seu coração, por favor. E diga, Senhor Jesus, eu creio, eu preciso, eu quero, eu recebo. Última palavra. Você que está me perguntando agora, o que é que eu faço? Faça como diz a Bíblia, do dia de Pentecoste, e começaram a falar outros línguas. Você começa, tem que começar, se não começar, não. Quando você começar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, comecem a falar em outras línguas. Pastor Rodolfo Beltemiller, aqui em cima, por favor. Em nome de Jesus, comece a falar outras línguas. Pastores, nos ajudem para identificar pessoas que estarão falando em línguas estranhas.
Já começou, já começou, já tem gente falando aqui, aleluia. Pastor Beltemiller, por favor. Que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo...